esse não foi um caso que Luiz levantou alguma coisa, não, gente? Eu estou tentando. Teve um processo, porque assim, a vista, eu pedi a vista, mas por questão de economia de tempo, né? Para a gente não ter que votar e o último pedir vista. Então, como era o primeiro que votava, eu estava pedindo vista, né? A gente acertou assim. Agora tem um processo que Luiz fez um comentário de alguma coisa que eu estou com a ligeira impressão que esse aqui eu olhei, mas não estou chegando assim nisso daí que eu. Não sei se foi isso que ele comentou. Colegas, posso fazer uma parte nesse processo aí? Claro, com certeza, pode falar, Marcelo. Estou vendo que esse lançamento ele só tem um levantamento, tá, das folhas 25 a 47. Isso. E eles se chamam servidores contratados. Tá? E lá no relatório fiscal, lá, folha 135, item 2, o auditor deixa claro que se tratam de servidores contratados. Então, eu estou presumindo aí que esse lançamento só tem o que o auditor entendeu que não estavam amparados por regime próprio, o lançamento. Tá? E se a questão aí é sobre se eles eram ou não do regime próprio, me parece acertada a decisão aí do relator, e no caso nem por um provimento parcial, mas por um provimento integral realmente, que me parece que não tem nada a se afastar do relatório, ou seja, todos eles seriam servidores contratados nesse levantamento, pelo menos pelo relatório da forma que eu entendi ali. Se eles na origem eles eram servidores de regime próprio e de acordo com a legislação deveriam ter sido mantidos lá, na verdade tinha que dar provimento ao processo aí, pelo que eu estou vendo aí. A questão de salário família, porque ele, quando fez o lançamento, ele detectou diferença nessas rubricas e também colocou. Mas o mote principal parece porque ele entendeu que os servidores eram contratados, não sujeitos ao regime próprio. E ele cita também. Vou fazer as considerações aí. Marcelo, o provimento, na verdade, não é total, porque ele alega nulidade do lançamento por não individualização, né? Então, como é uma das matérias, eu entendo do provimento ao mérito, mas não o total por causa dessa questão inicial. Tá? Então, quanto ao mérito, aí, em relação ao lançamento em si lá, a preparadora vai entender dessa forma. Tá? Não tem assim apartado no lançamento tipos diferentes de lançamento, de levantamento, não. O levantamento lá é só de servidores contratados. Tá? Então, é isso que eu tinha para falar. Folhas 25, né, Marcelo? Esse levantamento aqui. O levantamento começa na folha 25. 25, sim. Isso. Aí ela faz menção à folha de servidores contratados. Uhum. Pode ser até que realmente tenha algum que tenha sido contratado desse bolo aí, né? Mas do jeito que ele descreveu ali, a impressão que dá é que todos foram contratados, né? De qualquer maneira, talvez a decisão lá do colega relator seja a mais certa mesmo. Nesse sentido, né, de apartar, né, os contratados de regime próprio. Tem como fazer pesquisa nesse arquivo aí, botando palavras que vocês julguem interessantes, viu?
eu achar o relatório, joguei a palavra relatório e ele bateu lá no relatório fiscal do colega lá na folha 135. O item 6 do relatório dele, ele fala, ó, o presente lançamento foi elaborado com base nas folhas de pagamento, nas GFIPs e nos dados constantes desse tal, relativamente aos segurados empregados não amparados por regime próprio de previdência. Quer dizer, a impressão que dá é que todos eles, né, a impressão que dá, partindo que ele fez isso corretamente. E segundo o que eu percebo ali, Marcelo, a fiscalização está lançando aquilo que o contribuinte declarou. A fiscalização não foi procurar fato gerador, não foi procurar base de cálculo. Não, ela está cobrando o que faltou ter sido incluído no LDC. Só isso. Né? Mas o contribuinte, no meu entendimento, não vem justificar aqui por que ele deixou de pôr no LDC, né, aqueles valores. Se eram servidores efetivos ou não, se eram contratados ou não, para mim parece que não é assim o ponto. Né? No DAD lá consta servidores contratados, porque acho que era o que estava no LDC. O LDC, o Estado Tocantins parcelou valores que o próprio Estado reconheceu como devidos em relação a esses contratados. A fiscalização conferiu esse LDC com a Folha e a GFIP, viu que faltavam algumas diferenças, faltaram algumas diferenças e cobrou. Está cobrando. Eu vejo isso, eu não vejo. Fez um batimento aí. Oi? Ele fez o que a gente chamaria na Previdência de batimento. Fez um batimento. Entre a GFIP e o LDC. Agora, eu entendo que a questão, o ponto aí que a gente precisaria compreender é aquilo que o Gregório perguntou. Nessa relação, porque tem outros servidores, né? Nessa relação estão esses que constam do auto de infração, ou consta pelo menos um, porque se constar pelo menos um, ele admitiu a tese do meu ponto de vista. Eu acho que era isso que a gente precisava... Na folha indicada por amostragem, esses foram efetivados depois. Deixa eu pegar o número da folha só. Não, mas eu falo na confissão dele. Porque, assim, aí a dúvida seria em relação a divergências de valores. Mas a tese ficaria afastada, né? Se ele admitiu que uma suposição, José Raimundo da Silva tem essa salário de contribuição, tal, mas a fiscalização, não é esse aqui. Aí voltaria para o que ele falou, olha, ele teria que ter questionado a divergência em si. Isso. Mas a tese ele admitiu. Isso. A tese em si ele admitiu que é tributável, que deveria ter sido. Normalmente numa LDC nem se discrimina, né, quem são as pessoas, você fala de valores mesmo. Olha, em verdade, essa confissão não... Em verdade, para mim aqui o contribuinte não rebateu os fundamentos de fato do lançamento. Tá? Ele vem com essa discussão sobre regime próprio, regime geral, contratados, efetivados, mas eu não vejo que isso aí seja o...
Colegas, vocês querem de repente pedir uma vista de mesa e a gente retoma esse processo amanhã, de repente? O que vocês querem? Ou já estão em condição de votar? Eu estou vendo aqui na página 273 do arquivo, que a decisão aqui me parece assim muito contundente isso que você colocou aí, porque ele não está tratando de ninguém que não foi declarado em GFIP, ele está tratando só de quem foi declarado em GFIP e houve divergência de valores. Então não tem aqui, olha, deixou de declarar fulano de tal. Não, o que eu estou entendendo aqui é que foi uma apuração de divergência de valores só, de suplementação de valores. Exatamente. Mas de contribuintes declarados na GFIP. No relatório dele, folhas 295, ele fala: para esclarecer que o contribuinte, em momento algum, fez qualquer prova de que um ou outro servidor tivesse sido estabilizado pela Constituição de 88. O Estado do Tocantins foi criado com a Constituição Federal de 88, desmembrado do Estado de Goiás, com a instalação e organização administrativa a partir do exercício seguinte, de 89. E a partir daí, efetuado as necessárias contratações de pessoal. Sendo assim, como pode o julgador sugerir que a Constituição de 88, que criou o ente estatal, pudesse ter estabilizado esses trabalhadores que só vieram a ser contratados a partir de 89? O contribuinte, com o recurso, apresenta a ficha financeira de alguns servidores remanescentes do Estado de Goiás, como sendo servidores efetivos estatais, cujos nomes e valores totalizados por competência vêm na planilha abaixo, que é aquela planilha que ele colocou por amostragem, que ele faz referência à diferença de valores. Quer converter em mesmo para todo mundo dar uma olhada com calma? Eu tô achando que é melhor, hein? Senão a gente vai... Tá sem microfone, Dani. É verdade. Eu tô achando que é melhor, né? Vocês querem dar uma estudadinha de hoje para amanhã? Amanhã a gente retoma esse processo, amanhã no início da manhã? Pode ser. Pode ser? Então, melhor, colegas. Mas, quando vocês forem fazer a análise aí, examinar o processo, só sai no seguinte: isso aqui foi um batimento. O que a fiscalização lançou é exatamente aquilo que o contribuinte informou em GFIP e em folha de pagamento. Não é nada além disso, né? No meu entendimento, cabia o contribuinte vir aos autos, né, com recurso, e dizer: olha, essa diferença na competência tal é por conta disso, entendeu? Não foi feito. Ele vem com essa discussão sobre regime próprio, regime geral, mas eu não vejo que foi esse o motivo determinante do lançamento. Tá? Foi como o Marcelo falou, foi um batimento. Né? Mas vamos deixar com vista de mesa então. Então o item... A gente retoma então amanhã de manhã esse item. Aí, de hoje para amanhã vocês dão uma estudada. O item 7 da pauta... Vou consignar aqui que saiu com vista de mesa, tá? Para a gente retomar amanhã. A gente dá uma estudadinha, mais uma estudada nesse processo. Tá. Colegas, vamos passar então agora para o item 8 da pauta, da conselheira da Ana Cláudia, que é a relatora. É um processo que também saiu com vista no mês passado. A recorrente é a Sersul Cooperativa de Distribuição de Energia. Né? Ana, então, faz então uma leitura, um resumo do relatório, um resumo do teu voto, e daí na sequência a gente comenta e faz a votação, tá bom? Pode começar. Dani, esse é aquele que eu trouxe alteração no voto em relação à sessão anterior. Tá. Nesse caso aqui, inclusive está consignado na nossa pauta,
tinha ficado assim no mês passado: vista para o conselheiro Francisco, sendo convertida em vista coletiva. A relatora apresentou seu voto, dando provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido vista. Os demais conselheiros não votaram. Então, pode fazer o resumo do relatório e passar para o voto. Se for o caso de você alterar seu voto, não tem problema, nós não pronunciamos ainda o resultado, né? Então você pode fazer qualquer alteração no seu voto. Então pode começar, Ana. Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 10.52.878, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do auto de infração, emitido em 8 de junho de 2011, no valor de R$ 8.225,68, relativo à diferença de recolhimento da contribuição previdenciária patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho, de RAT, incidente sobre valores pagos a segurados e empregados na competência 13 de 2010. A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo. Eu não vou ler a ementa, ela está aqui colada. A contribuinte foi cientificada da decisão em 18 de dezembro e apresentou recurso voluntário em 13 de janeiro de 2015, sustentando que recolheu em atraso os valores devidos pela GFIP 13/2011, com a inclusão da multa, juros e correção monetária, e eventual multa pelo atraso na emissão e entrega da GFIP deve ser estabelecida nos termos da Lei 8.212. É o relatório. Passar para o voto, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo a análise da matéria. Das alegações. A recorrente sustenta que recolheu em atraso os valores devidos pela GFIP 13 de 2011, que eu estou repetindo, com a inclusão da multa, juros e correção. Em cumprimento ao mandado de procedimento fiscal, número tal, foi instaurado procedimento de fiscalização junto à recorrente, tendo por objetivo verificar a regularidade do cumprimento das obrigações previdenciárias relativas à contribuição patronal, à AGRAT. O procedimento fiscal teve início em 28 de abril e foi encerrado em 9 de junho de 2011. No mesmo dia 9 de 11 de 2011, a contribuinte foi cientificada do auto de infração relativo à diferença de recolhimento da contribuição GRAT incidente sobre valores pagos na competência 13. O valor lançado encontra-se especificado. Eu coloquei aqui o valor atualizado, juros, multa e o total. Consta no relatório fiscal que a auditoria foi realizada na empresa com o objetivo de efetuar o lançamento de ofício de contribuições incidentes sobre a remuneração relativas ao período de 1 de janeiro de 2010 a 13 de 2010. Dentre outras razões, para assim proceder, destacou o fato da pessoa jurídica ter sofrido alteração na alíquota de RAT, conforme disposto no Decreto 6.957. A recorrente enquadra-se na Classificação Nacional de Atividades, CNAE, Código 3514, dígito 0, com que tinha alíquota de 2% até 31 de dezembro de 2009, e a partir de janeiro de 2010 passou a ser de 3%, conforme esse decreto. Todavia, a empresa continuou declarando na guia de recolhimento, a NAGFIP, a alíquota de 2%. Em dezembro de 2010, a empresa detectou o erro e declarou na GFIP de 12 de 2010 a alíquota correta de 3% e apresentou a GFIP retificadora para o período de janeiro a novembro de 2010 para ser da alíquota. A fiscalização constatou que a empresa, no entanto, deixou de representar a GFIP retificadora para ser da alíquota da competência 13 de 2010, e que, embora a mesma tenha efetuado o recolhimento da contribuição oriunda dessa diferença, o fez após o início da ação fiscal. O relatório fiscal aponta que os fatos geradores foram apurados com base na remuneração dos segurados empregados declarados. E sobre a base de cálculo, eu estou colocando aqui a discriminação do valor que eu vou pôr. Por fim, o relatório fiscal esclarece que, relativamente a essas contribuições, foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso 1 do artigo 44 da Lei 9.430, a multa de 75%. Bom, aí a DRJ julgou a impugnação imprecedente e manteve o crédito por entender que esses recolhimentos relativos ao objeto de lançamento tributário
efetuados após o início do procedimento fiscal não são considerados quando da apuração dos créditos tributários, haja vista a exclusão da espontaneidade do sujeito passivo, o que significa que devem ser mantidos no julgamento administrativo o tributo lançado e a multa de ofício imposta. Esse é o teor do voto do aresto recorrido. Eu não vou ler o voto aqui não. Leandro Paulsen explica que a denúncia espontânea é o instituto jurídico que tem por objetivo estimular o contribuinte infrator a tomar a iniciativa de se colocar em situação de irregularidade, pagando os tributos que omitira com juros, mas sem a multa. Nesse sentido, dispõe o artigo 138 do CTN que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou do depósito da importância arbitrada, quando o montante do tributo dependa da apuração. E o parágrafo único do dispositivo deixa claro que a denúncia só é considerada espontânea se for realizada antes de sofrer fiscalização tendente à constituição do crédito tributário. No caso em análise, o procedimento fiscal teve início no dia 28 de abril, às 9 horas. O contribuinte mesmo que assinou escreveu lá 9 horas da manhã. E o débito referente à competência 13/2010 foi pago no mesmo dia, 28 de abril de 2011, através da autenticação bancária no montante de 5.633. Aí eu trouxe aqui esse comprovante que ele traz, que mostra que foi feito no banco, né? E como ele disse que o procedimento iniciou às 9 horas da manhã, fica difícil ele ter entrado no banco antes disso. Então eu coloco. Com acerto, dispôs o fiscal autuante que o pagamento não foi realizado em momento anterior ao início do procedimento fiscal e que o benefício da denúncia espontânea não poderia ser aplicado. Equivocou-se, no entanto, a realizar o lançamento de um crédito tributário do qual previamente já sabia já estar pago, ou seja, extinto. Assim dispõe o relatório fiscal. Aí eu estou colocando o trecho que ele coloca que ele já sabia do conhecimento do pagamento que ele põe. Essa auditoria constatou que a empresa deixou de apresentar a GFIP retificadora para ser da alíquota na competência 13 de 2010 e que, embora mesmo tenha efetuado o recolhimento da contribuição para o GIRAT oriunda da diferença de alíquota, o fez após o início da ação fiscal. O início do procedimento fiscal exclui o benefício da denúncia espontânea. No entanto, ao constituir o crédito por meio do auto de infração, a autoridade fiscal somente pode lançar o saldo porventura devido. O lançamento é ato administrativo plenamente vinculado e não cabe à autoridade fiscal lançar valor que já sabia estar pago. Na modalidade de lançamento por homologação, o sujeito passivo apura o tributo e faz o pagamento, podendo o fisco lançar o saldo devedor faltante, caso exista falha na apuração, realizada pelo próprio contribuinte. No pagamento sujeito à homologação, está o contribuinte livre para, por si, apurar o valor devido e pagá-lo, sabendo que tal pagamento pode e deverá ser analisado pelo fisco a posteriori. Entendendo o fisco ser o pagamento integral, homologa o pagamento. Sendo o pagamento insuficiente, imputa o valor pago, apura e lança de ofício o saldo devedor porventura devido, conforme disciplina o artigo 150 do CTN. No caso de insuficiente de pagamento, o fisco considerará o pagamento realizado pelo sujeito passivo e somente poderá lançar o saldo porventura devido, em sintonia com a regra prevista no artigo 142 do CTN, que manda o fisco calcular o montante devido, de modo que valor já pago não constitui valor devido. Calcular o valor devido implica abater o valor anteriormente pago. E estando o tributo já pago, não poderia o fiscal lançar novamente o tributo sem tal fato implicar bis in idem. A autoridade fiscal poderia, e nesse sentido foi omisso, autuar a empresa pela infração à obrigação acessória, conforme estabelece a Lei 8.212 e o Regulamento da Previdência Social. No caso, não obstante a inexistência de denúncia espontânea, não há crédito a constituir relativo a obrigações principais, porque, quando da lavratura do auto de infração, a autoridade fiscal já tinha conhecimento do pagamento do valor, conforme expressamente consignou no relatório fiscal da infração. E não havendo crédito a constituir, restaria o lançamento da multa por infração à obrigação acessória por irregularidades na GFIP. Portanto, entendo que assiste razão à recorrente, devendo ser exonerado o crédito tributário lançado. Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.
Eu até fiquei com dúvida aqui no final se deveria ser exonerar o crédito ou se deveria julgar a nulidade do lançamento. Mas eu achei melhor manter só a exoneração do crédito tributário lançado. É isso. Ok, colegas. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu entendo que houve um pagamento, mas não houve um pagamento de um crédito constituído. Então, se esse pagamento, se não houvesse lançamento, o contribuinte poderia muito bem pedir restituição desse valor. Eu entendo que o lançamento foi pertinente, porque não houve crédito constituído, e aí, tendo o lançamento, tem a multa, porque se a gente, naturalmente, não se pode afastar da questão jurídica, mas a denúncia espontânea é para o contribuinte tomar a iniciativa antes da provocação da fiscalização. Porque se a gente admitir essa possibilidade, isso implica a aceitação de qualquer contribuinte não ter mais auto-infração. Porque toda vez que o contribuinte for intimado, ele vai lá e recolhe. Então ele calcula o risco, olha, não vamos recolher, agora deixa o dinheiro aplicado aqui. Recebeu a intimação, no mesmo dia vamos lá e a gente quita o tributo. Então eu entendo que o procedimento da fiscalização foi correto. Francisco, o que eu tentei dizer aqui, pelo menos, é que a denúncia espontânea é uma coisa, é um instituto que realmente não existe no caso, porque ele fez o recolhimento após o início. Só que ele tendo feito o recolhimento após o início, na hora de constituir o crédito, precisava ter feito a apuração desse valor para excluir, porque aqui é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Então, quem constituiu o crédito é o contribuinte, e a fiscalização apura o valor, ver se está correto. Então, eu acho que o cabelo fiscal pegar, pagou, ver se estava correto, se ele acha que tinha diferença, apurar a diferença, e também lançar essa multa por infração à obrigação acessória. Só que o fiscal já sabia que tinha um valor pago, e mesmo assim ele não considerou. E ele pegou e lançou o tributo novamente, sendo que é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Então, aí que incorreu, para mim, a falha. Então, assim, denúncia espontânea não teve. Eu acho que é uma outra coisa, é um outro instituto. Eu acho que é até uma confusão aqui, que eu queria até dizer assim, olha, esse instituto nem deveria ter sido tratado aqui, é uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa com a outra. Houve uma confusão grande em termos de institutos jurídicos a serem aplicados. Mas, existindo um pagamento que foi feito após o início, ele pelo menos deveria ter contabilizado na hora de fazer o lançamento. E ele tinha conhecimento, porque poderia existir um tributo pago sem o conhecimento do fiscal, de fato. Mas ele mesmo diz no relatório que ele soube que estava pago, ele viu que estava pago. Então é esse ponto que eu entendo. Ok. Colegas, podemos fazer a votação? Podemos já? Acho que não. Francisco, como você vota? Eu vou divergir. Divergir. Você vai negar provimento? Isso, né? Sim, negar provimento. Ok. Gregório, como você vota? Acompanha relator em gênero, número e grau. Ok. Márcio, como você vota? Acompanha a divergência, presidente. Renata, como vota? Liga o microfone, Está sem volume. Acompanha a relatora. Rafael, como vota? Acompanha a relatora. Marcelo? Divergência. Concordo com o Francisco. Inclusive, essa guia pode ser apropriada no crédito tributário. Exato. Mas o pagamento foi antes do lançamento do crédito tributário. Da multa de ofício. O lançamento foi antes do crédito tributário. A gente está falando aqui de um crédito tributário que foi pago. Não existe, na verdade. Aí, sobre esse valor, inclusive, está incidindo muitos juros. Muitos juros. O que o fiscal deve fazer é justamente o que a conselheira relatora falou. Ó, eu vou lançar 100 aqui, mas antes do lançamento, eu identifiquei que o contribuinte pagou 80. Então, eu vou lançar só 20. E sobre esse 20, eu vou
para multa e juros. Se aquele 80 que o contribuinte pagou a destempo, e porque ele não tem o benefício da denúncia espontânea, porque o fez depois do início do procedimento fiscal, inclusive, e ele não recolheu com multa e juros, por exemplo, a fiscalização poderia, inclusive, lançar, porque ele não tem o benefício da denúncia espontânea aqui. Mas não é o caso, não é o caso. Ele lançou o tributo que está pago. E sobre esse valor, inclusive, está incidindo multa e juros. Essa decisão... Oi, pode falar. Já que abriu novamente, é só pontuar uma questãozinha que é simplesinha, mas eu entendo que faz diferença. Gregório colocou que ele pagou um crédito que foi antes de ser lançado. Na verdade, ele fez um pagamento indevido, porque não tinha crédito. Esse crédito foi constituído posteriormente, e como o Marcelo colocou, isso aí se apropria lá na hora de quitar, de compensar. Isso aí é um procedimento que já faz, basta pedir, já faz automaticamente lá na unidade. Mas o fato é que não existia esse crédito. Não tinha o crédito, ele fez um pagamento. Tanto o crédito existe porque é tributo sujeito a lançamento e homologação. Então, o crédito... Eu apresento minha declaração de imposto de renda. Apuro lá um valor, não pago. Eu tenho que esperar um lançamento para poder pagar o valor? Sim. Claro que existe. Calma, gente, a situação não é essa, não. Esse valor não foi declarado em GFIP. Esse valor não foi declarado. Foi com a alíquota errada. Ele declarou com a alíquota de 2% e ele não fez a correção para de 3%. Então, o crédito existe porque é ele que tem que lançar. O crédito quem constitui é o contribuinte. A fiscalização homologa. Ou lança de ofício. Aí não é mais homologação. De ofício, tudo bem. Aí já foi lançamento de ofício. Porque foi a diferença. Esse valor que foi lançado não estava em GFIP. Tanto é, eu queria falar o seguinte, tanto é que se não fosse esse lançamento, o contribuinte poderia muito bem depois pedir restituição desse valor aí. Normalmente é um pagamento devido. Cadê o crédito? Não tem. Porque isso aí vai para um banco e é alocado nos códigos. Então, isso aqui está alocado em quê? Não existe esse crédito. Então, na verdade, em tese, foi um pagamento indevido. E a fiscalização lançou, ele não vai ser perdido, isso aí vai ser compensado naturalmente, né? Mas se não, gente, não teria multa. E nessas declarações, a questão de contribuições sociais e previdenciárias, há previsão legal de lançamento de obrigações de ofício, obrigações acessórias, né, lançamento de ofício, fase de descumprimento de obrigações acessórias. Mas há situações que não tem. A pessoa física, a pessoa declarou, não tem, não declarou o valor, você vai ter autuação do que você não declarou, você não tem uma multa porque você não declarou. Sabe, não tem uma multa em função disso, a não ser multa por falta de entrega, ou entrega em atraso. Né? Mas se ele entregou no prazo tudo certinho, não tem essa multa. A multa que encaixa na denúncia espontânea é justamente isso daí. E aí eu vou fazer mais um outro questionamento. Está caracterizado que não se enquadra como denúncia espontânea. Beleza. É o que, então? Juridicamente é o quê? Porque não tinha crédito. Não tinha crédito. É um pagamento a destempo. É um pagamento em atraso. É um pagamento. Eu recebi um rendimento, não declarei. Eu estou impedido de depois, lá na frente, declarar e pagar o tributo devido? Não está impedido. Não está impedido. Não tem impedimento nenhum. Agora, e se a fiscalização durasse 3 anos? Eu ficava 3 anos sem poder fazer nada, parada no tempo? Não entendi. Como assim? A fiscalização iniciou. Veio hoje aqui a fiscalização. E ela só vai ser concluída daqui a 3 anos. Isso acontece muito na rotina. Aí, durante esses 3 anos, eu não posso pagar em atraso aquele tributo? Eu tenho que esperar o lançamento? Você pode, você não está impedido de pagar. O que eu estou dizendo é outra coisa, gente. Olha, entendam. Eu não estou dizendo que o contribuinte não pode pagar. Eu estou dizendo o seguinte, o pagamento não afasta o lançamento. É isso que eu estou falando. Porque o lançamento tem a multa é punitiva, entendeu? É nesse sentido que eu entendo. Tá? Mas ele tinha que ter contabilizado esse valor pago, e isso ele não fez. Porque ele sabia do pagamento, ele tinha o conhecimento do valor pago, e ele foi lá e lançou o valor, desconsiderando. Ele falou, eu sei que o contribuinte pagou, mesmo assim eu não vou considerar. Então ele podia ter lançado. Foi o que o Gregório falou. Se eu entendesse que era 100 e ele pagou 80, eu podia ter lançado. Então ele pagou 10. Eu podia lançar tudo, incluir a multa de ofício, incluir os juros, mas eu tenho que considerar aquele valor que foi pago. E inclusive, isso o lançamento não fez.
Inclusive, Chico, você está se apegando à questão da multa, você está se apegando à questão da multa de ofício de 75%, mas quando o contribuinte faz o pagamento a destempo, porque ele pode fazer o pagamento a destempo, não precisa esperar o lançamento de um crédito tributário para isso, ele faz com multa e juros, porque nesse caso não tem benefício da denúncia espontânea. E se ele pagou só o principal, por exemplo, a fiscalização, inclusive, poderia lançar cobrando a multa que não foi paga, porque para ele não tem o benefício da denúncia, nesse caso concreto. Não, tranquilo, são entendimentos, né? Eu entendo que ele pagou um crédito que não existia, que é essa parte que foi lançada. Mas tranquilo, é entendimento, né, gente? Tá. Eu vou acompanhar a divergência também. Essa decisão aqui acho que vai repercutir aí, eu acho. Vai ser assim, então, colega. Deu empate. No caso de empate, prevalece a decisão mais favorável ao contribuinte. Então, ficou assim na decisão. Por determinação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito tributário lançado. Ponto. Vencidos os conselheiros Francisco, Márcio, Marcelo e Dene, que negaram provimento ao recurso. Ficou assim, tá? Mas escrevam, isso aqui vai dar discussão, hein? Vai dar discussão, porque realmente... Mas tudo bem, vamos seguir, tá? Esse foi o item 8 da pauta. Agora nós terminamos. Vamos ver as horas aqui. Nós temos 13 minutos até... Deni, pela ordem. Tem 10 minutos, 15 minutos. O meu é um recurso, o próximo é meu e ele é intempestivo. Ah, sim. Vamos? É o próximo teu, né? É o próximo. Isso. É o 9 da pauta. Então, eu acho que vai dar para fazer esse item 9 aí. E talvez já vai estar encerrando, porque falta alguns minutinhos para... 15, 20 minutos dá tempo, sim. Então, colegas, vamos passar para o item 9 da pauta, que é o item seguinte, de relatoria do conselheiro Rafael. Pode, então, fazer um resumo do relatório e passar para o voto, Rafael. Tá. Tratou-se de ação fiscal contra o contribuinte recorrente que implicou a lavratura do auto de infração de folha 171 a 193, conforme o termo de constatação fiscal, folha 153 e 170. O lançamento deu-se relativo ao imposto de renda pessoa física nos calendários 2006, 2007 e 2008, por meio do qual foi apurado o crédito tributário no montante de R$1.276.963, assim discriminado, 495 referente ao imposto, 495.270,28 referente ao imposto, 371.452,70 referente à multa proporcional, R$139.190,71 referente aos juros de mora calculado até janeiro de 2011 e R$271.452,70 referente à multa exigida isoladamente. Intimado, o contribuinte apresentou a impugnação, folhas 1.205 a 1.241, tempestivamente. Em julgamento ao DRJ, folhas 1.318 a 1.335, a impugnação foi improcedente, sendo mantido o lançamento conforme a emenda abaixo. Intimado, o contribuinte recorrente interpôs recurso voluntário, folhas 1.342 a 1.385, no qual protestou pela reforma da decisão atacada. Sem encontrar razões, é o relatório. Ok. Bom, voto. Como se pode notar, segundo o artigo 33 do decreto 70.235 de 72, o sujeito passivo tem prazo de 30 dias para interpor o recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo do Recurso Fiscal, contados da ciência da decisão da RJ, que lhe foi parcial ou totalmente desfavorável. Nesses termos, da decisão, caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro de 30 dias seguintes à ciência da decisão. De igual relevância, cumpre aferir a data da ocorrência da ciência do acordo recorrido, momento em que se considerou intimado o contribuinte com fins de abertura da contagem de prazo para a interposição do recurso em análise. Assim,
considerando o citado decreto determina que a ciência da intimação feita por via postal se dará no dia do seu recebimento, artigo 23. Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento, artigo 5º caput. Bem como só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal da repartição fiscal, artigo 5º, parágrafo 1. Confira-se. Aí eu trago a legislação aqui. Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a interposição do recurso voluntário, aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim como o prazo em si e sua forma de contagem, passo a enfrentar o caso em debate. Consta nos autos que o contribuinte foi intimado da decisão recorrida, folha 1339, por via postal, com recebimento datado em 26 de junho de 2014, quinta-feira. Logo, alguém saiu, Dani. O Marcelo. Ok. Marcelo, tá ouvindo? Então vamos lá, repetindo o parágrafo. Consta nos autos que o contribuinte foi intimado da decisão recorrida, folha 1339, por via postal, com recebimento datado em 26 de 6 de 2014, quinta-feira. Logo, o início de contagem do prazo, a hora questionada, ocorreu em 27 de 6, sexta-feira. Contudo, mencionado recurso somente foi interposto no dia 13 de agosto de 2014, folha 1342, quarta-feira, revelando-se notoriamente extemporâneo. Por oportuno, convém ressaltar que a peça recursal em preliminar de mérito ataca a intimação da decisão da DRJ, no sentido de que a intimação de folhas 1339 não foi pessoal, visto recebida por terceiro, razão pela qual seria a mesma nula, assim como inválido o termo de perempção de folhas 1341. Assim, protestou pela admissibilidade do recurso. Todavia, a melhor sorte não favorece ao contribuinte recorrente. Esse conselho entende que é válida a ciência de notificação por via postal realizada no domicílio fiscal, conforme súmula vinculante CARF número 9. Aí eu trago assim. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil 1973, vigente à época, dispõe em seu artigo 238, parágrafo 1. Aí eu trago o artigo 238, parágrafo 1. Peço licença para não precisar ler. Em sentido similar, o Código de Processo Civil vigente prevê a validade das intimações, no artigo 274 dele, e no parágrafo único, que é a avaliação de Estado. Presume-se válidas intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. Assinale ainda que somente houve feriado na cidade de Jales, São Paulo, no dia 9 de julho de 2014, quarta-feira, durante a fluência do prazo para interposição do supracitado recurso. Informação disponível no sítio eletrônico, número tal. Aí eu trago aqui os destaques dos feriados do calendário total. E tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no artigo 42, inciso 1º, parágrafo único do decreto 70.235/2, a preclusão temporal da pretensão. Confira-se, aí são definitivas as decisões, a primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário, sem que esse tenha sido interposto. Assim, o recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo, por extrapolar o prazo legal de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Conclusão, isso posto, voto por não conhecer o recurso voluntário. Na verdade, acho que seria aquela parte que a gente põe que é conhecido e da parte conhecida negar provimento, né? Ele alegou isso, né? Né, Gregório? Eu vou corrigir esse texto aqui, então. Ele alegou a tempestividade. Né? Ele alegou. Tá. Então, na verdade, é conhecer em parte e na parte conhecida negar provimento. Que é a questão da tempestividade. Isso. Ele alega tempestividade, mas também alega questões de mérito lá, né? Exato. Tá. Então, eu só estou conhecendo a discussão da tempestividade ou intempestividade e nessa negando o provimento.
diverge desse voto do relator, não está conhecendo. Então, nesse caso aqui, vai ficar assim, ó, acorde os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas a alegação de intempestividade, para, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Colegas, a gente tem uns 5 minutinhos, é o seguinte, o CARF, ele solicitou que a gente desse uma preferência, uma prioridade para os processos com paradigma, tá? Com paradigmas. Então, eu queria, como a gente tem uns minutinhos, eu queria só fazer o item 19 da pauta, que é de minha relatoria. Vai ser bem tranquilo, bem rápido, garanto para vocês. Ele tem dois repetitivos, tá? Ele é paradigma de 2 repetitivos. O contribuinte é o item 19 da pauta. O contribuinte é Araquém, Ori, de Santana e Silva, tá? O processo, o meu voto já está disponível na pasta. Bem rapidinho, tá? Eu vou fazer a leitura do relatório, o resumo do relatório, passo já para o voto. Ele já faz já são 3 processos que a gente vai ter eliminado com esses aqui, tá? Daí a gente já sai para o almoço. Tudo bem? Todos de acordo? Ninguém diverge? Então, tá. Rapidinho, gente. Sim, senhor presidente. O Márcio que pediu para falar. Ah, você quer falar, Márcio? Tem um compromisso agora ou não? Oi? Dene, e tem o meu também, que é o Licurgo, que ele também tem muito repetitivo, eu acho que ele pode ser rápido, porque é só uma pensão alimentícia. Vamos fazer esse meu, então, que já está aqui daí passamos para o teu. Se a turma concordar, a gente volta uns 5 minutinhos ou 10 minutos depois das 2, não tem problema, tá? A gente compensa depois daí no horário. Colegas, então vamos fazer esse aqui, que é o Araquém, e aí conforme for a gente faz o do Márcio também, tá? Vou começar então, é o item 19 da pauta, Araquém. Então, foi lavrado o auto de infração relativo ao imposto de renda à pessoa física, no ano calendário de 2002, para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.752. Trata-se aqui de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Inconformado com o lançamento, o interessado ingressou com impugnação. Ele alega, dentre as alegações da impugnação, que foi considerado inválido para o serviço policial por intermédio de laudo pericial emitido por junta médica da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ao julgar a impugnação, a segunda turma da DRJ do Rio de Janeiro, 2, concluiu pela sua improcedência, uma vez que o contribuinte não teria comprovado que a moléstia foi adquirida em ato do serviço. Tá? Esse foi o motivo pelo qual a DRJ manteve a autuação. Certificado da decisão pela instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando que a moléstia foi adquirida em ato do serviço, conforme busca demonstrar com os documentos carregados aos autos, junto com seu recurso. É o relatório. Rapidinho no voto, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço. Como visto o relatório acima, a decisão de primeira instância manteve a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização, pois o contribuinte, ora recorrente, não comprovou que a moléstia foi adquirida em ato do serviço. Aí eu trago o trecho ali da decisão da RJ, não vou ler aqui, está ali para vocês, está consignado no voto. Vejamos então o que dispõe a Lei 7713 de 88, né, sobre essa isenção. Diz assim o artigo 6º, ficam isentos do imposto de renda os proventos de reforma motivada por acidente em serviço. Conforme se observa, são isentos do imposto de renda, né, os proventos de reforma motivada por acidente em serviço. Pois bem, quando da impugnação para comprovar que o acidente tinha ocorrido em serviço, o contribuinte trouxe aos autos a seguinte ata de inspeção militar, folha 10, expedida pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse documento aqui já estava nos autos. Para a DRJ, porém, tal documento não se mostrou suficiente, assentando na decisão recorrida a necessidade de apresentação de boletim de ocorrência por acidente do qual teria sido vítima o contribuinte. Então, a DRJ diz que teria que ter um boletim de ocorrência. Com o recurso, o contribuinte carregou aos autos o boletim da Polícia Militar de folhas tais, no qual constam as seguintes informações. Está ali a transcrição do boletim.
Segundo se extrai desse boletim, o contribuinte teria sofrido uma cotovelada na região peitoral em 1985 e tal lesão foi considerada como acidente em ato de serviço pela Polícia Militar, uma vez que o contribuinte se encontrava em serviço. Visita de estudos a Cefap da Polícia Militar na condição de integrante do corpo discente do CAU da Polícia Militar. Ademais, o boletim do QG número 92, que já havia sido juntado aos autos com impugnação, atesta que a moléstia incapacitante foi adquirida em consequência de ato de serviço, confira-se. Então eu trago ali também. Portanto, considerando que o motivo determinante do julgamento ACO para a manutenção da omissão de rendimentos foi a falta de comprovação suficiente de que a moléstia foi adquirida em ato de serviço, entendemos ter restado demonstrado que a moléstia de fato decorreu de acidente de serviço, haja visto o boletim da Polícia Militar de folha 61 e demais documentos concernidos aos autos. Desse modo, tendo em conta que os rendimentos sobre os quais incidiu o imposto ora discutido decorrem de reforma motivada por acidente em serviço, assiste razão à defesa, devendo, pois, ser cancelado o lançamento fiscal. Isso posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário. É um caso bem tranquilo, gente. Alguém diverge desse voto? Alguém diverge? Não, né? Nesse caso aqui, então, vai ficar assim, ó, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. E a decisão de 19 vai valer para os itens 20 e 21. Ok? Vamos então agora passar para o item... Eu acho, Deni, que eu consigo em 10 minutos. É o item 15 da pauta, que se desdobra no 16, 17 e eu acho que 18 também. É o Licurgo, né? Tá. É o item 15, né? Tá. Eu vou fazer aqui bem rapidamente então o relatório. Tranquilo. O relatório, então, houve uma glosa de despesas médicas, despesas com instrução, despesas com dependentes, despesa com pessoa alimentícia, tendo o contribuinte apenas contestado a pessoa alimentícia. Eu vou logo para o voto, então. A decisão recorrida manteve a glosa da pessoa alimentícia da alimentanda, Priscila Kelly Orio, nascida em 22 de fevereiro de 83, a gente está falando aqui de ano calendário 2012, logo com 29 anos de idade no ano base 2012, pelo atingimento da maioridade e ausência de provas de incapacidade e de impossibilidade de prover o próprio sustento. Eu vou saltar, né, o acordo recorrido. Não houve argumento da autoridade julgadora quanto ao efetivo pagamento dos valores, estando ali de circunscrita a verificar se o pagamento de R$48 mil corresponde à pessoa alimentícia nos termos da legislação tributária ou a mera liberalidade. Então, a gente está só mesmo analisando se é devido ou não uma pessoa alimentícia a maior de 24 anos. No caso, a Priscila tinha 29 anos. O inciso 2º do artigo 4º da Lei 9.250 estabelece o direito a deduzir da próxima imposto sobre a renda as importâncias pagas a título de pessoa alimentícia em face das normas do direito de família em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública. No direito de família, o direito à pessoa alimentícia decorre do binômio necessidade e possibilidade. Necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante, associada à relação de parentesco, casamento ou união estável. Não existe limitação etária para a concessão de pessoa alimentícia, nem civil, nem tributariamente, trata-se de questão de análise casuística frente ao mencionado binômio. Mesmo o tribunal, o STJ, manifestou sobre a obrigatoriedade de sentença que exonere o alimentante do dever de prestar alimentos ao filho que atingiu maioridade, nos termos da súmula 358. Então, enquanto não houver uma sentença exonerando-o, a rigor, o dever de prestar alimentos é mantido mesmo no maior de idade. Aí eu trouxe alguns precedentes também. Bem, inclusive é uma posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais que não existe um trave etário para dedução de pensão alimentícia. Mesmo afastado do critério etário, ainda assim tende a ser procedente a glosa da pessoa alimentícia, por não estar comprovada nos termos do artigo 1695 do Código Civil, a incapacidade laboral da alimentanda a prover a sua própria mantença. Ele fala o quê? É devido a alimento quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença. Tratantes de filhos maiores de idade, o dever de prestar alimento somente ocorre no caso de comprovada necessidade nos termos da legislação civilista, que dispõe sobre a família, situação fora da qual é mera liberalidade. Eu botei liberalidade, desculpa. As circunstâncias do caso concreto demandavam a citada prova.
inclusive porque o acordo homologado judicialmente, que está nas folhas 13 e 14, estabeleceu o dever de prestar alimentos na quantia de 4 salários mínimos, data de 18 de abril de 96, há cerca de 12 anos. Então, a Priscila tinha 17 anos de idade. Não sendo razoável admiti-la nos termos do artigo 29, que é a livre apreciação da prova, nesse caso concreto. Então, eu entendo que os pagamentos que importarem R$48 mil não podem ser considerados alimentos nos termos do direito de família, ante a carência de demonstração de que a alimentanda não teria bens suficientes, nem poderia prover pelo seu trabalho a própria mantença, ônus que o declarante não se desincumbiu, devendo ser mantida sem a glosa. Essa pensão foi paga, amparada numa decisão judicial, isso? Um acordo homologado judicialmente, isso. A glosa, pela fiscalização, foi por conta do quê? Não, pelo fato dela ter mais de 24 anos? Ou qual foi? Isso. Como tá transcrito no acordo recorrido também, pelo critério etário e também pelo binômio necessidade de quem pede, possibilidade de quem paga. Então, deveria estar aprovada a necessidade. Eu não concordo com o critério etário, para começo de história. Eu acho que o critério etário está só relacionado apenas às situações de dependência. Não está relacionado à situação de pensão, que é diretamente associada ao direito de família. Então, a gente tem que ir para o Código Civil. No Código Civil, a pensão é paga quando a pessoa não tem bens próprios ou quando a pessoa não puder prover a sua mantença. E aí entra o binômio necessidade e possibilidade, de que trata, inclusive, a decisão recorrida. Então, a decisão recorrida tem 2 fundamentos. A decisão recorrida fala da idade, que eu afasto, mas eu não afasto o critério da possibilidade, ou da necessidade, ou falta de prova. A fiscalização disse que ela teria que ter comprovado a necessidade? A fiscalização? Não, o contribuinte, porque o ônus é do contribuinte, nesse caso. Mas a fiscalização... Fundamento da fiscalização. Usou isso como fundamento também, que o contribuinte não fez a demonstração, a fiscalização para lançar, usou esse fundamento? Qual foi o fundamento? Fundamento é aquelas notificações bem simples. Vamos lá, não apresentou o senhor contribuinte nenhum documento que autorizasse o aproveitamento para fins de redução do imposto de renda, importa supostamente pagas entregues a título de imposto de renda à pessoa natural física de Priscila Kelly Orio, sua filha, que em 2012 não padecia de nenhuma causa de invalidez, bem como possuía 29 anos de idade. Por consequência, por falta de previsão legal, devem ser glosados, cancelados valores declarados a título de pensão alimentícia que não tenham sido pagos, entregues à pessoa natural física, ainda que maior de idade, mas não acometida de invalidez. De toda sorte, ainda que então o argumento dele foi idade e validez, de toda sorte também não há prova de validade da alimentanda. E aí entra dentro da necessidade também. Tá. Questão do pagamento, a fiscalização não entrou nessa questão, né? Comprovação. Não, ninguém falou do pagamento, inclusive. Foi algo que eu deixei bem claro no início do voto. A circunscrição, a lite está delimitada apenas ao direito, nesse caso, não há efetiva prova do pagamento. Eu já no tempo da TRJ, no tempo que eu fui julgador da TRJ, eu sempre entendi o seguinte: se foi paga uma pensão amparada numa decisão judicial e foi comprovado o pagamento quando é exigido, aqui não é exigido, para mim tá ok, né? Eu até entendo que existe a possibilidade de fraude, né? De gente que tem mais de 24 anos, mais de 21, 24 anos, e recebendo pensão e declara tal. Mas eu não sei o que aconteceu lá na justiça, né? Que, né, as pessoas elas são obrigadas, às vezes, a ter que pagar uma pensão por conta de alguma coisa que aconteceu na vida delas lá, né? E a gente não sabe, está nos autos, né? E se há uma determinação de que o contribuinte tem que pagar uma pensão, eu tenho uma predisposição a entender que pode deduzir, não incide imposto. Mas alguém quer fazer algum comentário? Eu vou divergir, não sei se vai... Porque eu vou dizer o meu exemplo pessoal. Eu recebi a minha pensão alimentícia até ano retrasado. E dizer assim, necessidade é o quê? Necessidade é o básico, é o supérfluo, entendeu? Eu vou falar assim, vou pagar um mestrado com salário... Não mas existe tem que comprovar, Ana. Não, tudo bem, concordo, entendeu? A falta de comprovação, eu estou de acordo. Mas fora isso... eu não concordo só com a questão de dizer a idade ou de não, também não. Concordo contigo. Eu não concordo com a idade de forma alguma. Não tem nada estabelecendo na 9.250 que tem idade.
Inclusive eu falei isso no texto, afasta o critério etário. Tá. Essas decisões que você trouxe do STJ, elas são bem antigas. O STJ, ele em direito de família, ele recentemente ele tem dado uma renovada bem grande, sabe? Com pensão, às vezes menos, mas o direito de família do STJ nos últimos anos, ele tem dado um enfoque mais à realidade do que a própria lei dizendo secamente é isso ou é aquilo. Mas eu vou deixar a minha divergência só por isso, tá? Eu também vou divergir, porque, assim, eu acho que a pessoa de 29 anos, assim, necessidade de prover a própria subsistência também é uma questão bem relativa. Ela pode, por exemplo, a Ana falou, uma pessoa de 29 anos, ela pode, em tese, ter toda a condição de prover a própria existência, mas ela também pode ter outra realidade. Ela pode estar pretendendo fazer um mestrado. Você entrou de novo? De repente, ela está recebendo a pensão justamente para se dedicar a outro tipo de atividade. E não impede que ela trabalhe e proveja a própria subsistência, mas ela está recebendo por outras questões, e acho que isso não impede. Mas quem prova isso é o contribuinte que tem um ônus de fato constitutivo. Então, mas veja, aí também tem outra questão. Você está inovando no fundamento da autuação, porque ele falou de invalidez. E isso não implica invalidez. Fiscalização Paulo, o documento que comprovasse que ela era inválida, né? Falou idade e invalidez. Isso não torna uma pessoa inválida, muito pelo contrário. E, enfim, é o que eu penso. Então, eu divido. Mas de toda sorte, Renata, de toda sorte também não há prova de validez. E como o voto ainda não foi declarado no final do julgamento, pode-se muito bem comprovar a falta de comprovação da invalidez, que no caso também ocorreu. Só trouxe mesmo a certidão do acordo homologado judicialmente, que data de 95, mas não tem nenhuma prova de invalidez. Das Priscila, Kelly e Ório. E embora eu concorde que invalidez, nesse caso, se confunde com necessidade, né? Mas o inválido, ele necessita, né? A necessidade ali, porque ele não vai poder prestar mesmo sua mantença. Mas não é só isso, né? Não, com certeza. Você não pode vincular uma coisa à outra, porque, sim, o inválido necessita, mas você não pode dizer que todo necessitado ele é inválido, e por isso você vai vincular uma coisa à outra. Com certeza. Mas também pela falta de fundamento da prova da invalidade. Acrescentando aí ao voto que vai ser redigido, atualizado, viu, DEM? Também pela prova da invalidade, que foi fundamento também da autuação. Bom, então... Votamos? Para votar? Podemos votar, então. Porque é simples, né? Só mesmo é um processo direto, eu achei. Eu poderia ter discussão, mas é bem direto. E tem muita coisa para correr, não. Vocês estão notando ali que o Francisco está congelado, né? Ele me ligou agora enquanto vocês conversavam e ele não está conseguindo conectar. Mas ele disse para mim o seguinte, que acompanha o Márcio no voto, só que ele vai fazer declaração de voto, tá? Então, o Francisco vai fazer declaração de voto e vai acompanhar o Márcio. Gregório. Eu divido, presidente. Eu entendo que essa questão da comprovação da necessidade ou validez da pessoa, invalidez da pessoa, não é um requisito previsto na legislação tributária. Ela fala em importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas de direito de família quando cumprimento de decisão judicial. Então, existe uma decisão judicial determinando o pagamento de pensão alimentícia e estando essa decisão válida e eficaz, o contribuinte faz jus à dedução desse valor. Ok. Renata, como vota? Aliás, esse era do Márcio. Renata, como vota? Vou acompanhar a divergência. Divergência. Rafael? Eu acompanho a divergência. Divergência. O Marcelo? Acompanho o relator. O relator. Ana? Com a divergência. Eu vou acompanhar a divergência também. Alguém travou? Eu faço minhas as palavras do Gregório, inclusive. Foi o Chico que travou, mas aí o falou com o Daniel, né? Isso. O Francisco, ele por telefone, vocês viram falando com ele por telefone, né? Ele vai acompanhar o Márcio e ele vai fazer uma declaração de voto, tá? Vai consignar ele acompanha o relator.
Então, no caso, colegas, ficou assim, ó, acordam os membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Márcio, o relator, o Marcelo e o Francisco, que negaram provimento ao recurso voluntário. Ana, eu posso designar você para fazer o voto vencedor? Era melhor tu, Dene, porque tu é fazendário, eu acho que não fica melhor, não. Até para tu atestar também a tua posição. Pois é. É um parágrafo, né, nesse caso. O voto do Gregório foi bem sucinto. Ele simplesmente citou a parte final do artigo. Eu acho que sim. Eu falei o que o Dene falou. Agora eu só quero fazer um parêntese aqui, até uma questão de ordem. Um parênteses até por questão de ordem que eu acho interessante. Então, nesse caso, os votos vencedores, vocês entendem que, por exemplo, na fiscalização, ou que está no julgamento, ele apresentou a certidão de 12 anos. A certidão não, acordo homologado judicialmente com 12 anos. Caberia agora à autoridade fiscalizadora, que eu também pensei nisso, inverter fato modificativo do direito do autor. Provar que aquela decisão já não mais é válida. É isso que vocês entendem? A fiscalização poderia ter pedido isso, né? Não, mas vocês entendem que nesse caso específico, que tem uma sentença com 12 anos de idade, que trata uma maior de idade e tudo mais, whatever, o caso que foi julgado. Que ele deveria provar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor, nesse caso, já que ele apresentou uma prova de seu fato constitutivo. Sim. Sim. Se a fiscalização tivesse dúvida se aquela sentença ainda estaria valendo, ele deveria ter pedido uma comprovação. Não pediu, presumiu-se que está valendo ainda, né? Creio que seja isso. Eu estou perguntando isso pelo posicionamento, até porque, sabendo o posicionamento da turma, em casos futuros que eventualmente isso possa acontecer de novo, aí já se sabe o entendimento da turma, e já se tem também uma convicção de como poderia proceder melhor a fiscalização, e nesse caso aí adotaria as medidas necessárias dentro do próprio voto. Ou mesmo, se eu achasse julgar necessário, uma conversão de diligência para confirmação da validade. A gente vai estar criando fundamento que não foi fundamento da fiscalização. Não, eu quero dizer, analisar a atitude deles. Não teve uma sentença, ou teve um acordo, ou teve uma escritura de tanto tempo, mas caberia você provar agora, com essa certidão, com a sentença, a prova do fato modificativo ou extintivo. Entendeu? Mas isso nunca foi exigido dele, né? Em nenhum momento. Agora a gente exige isso dele? Não, eu quero te dizer um exemplo prático da minha decisão, por exemplo. Que se eu fosse agora concordar com a turma, com os termos da turma, eu falaria isso. Faltou a prova do fato modificativo ou do fato extintivo do direito do autor. Porque ele já provou o fato constitutivo. Entendeu? Faltou a prova por parte da Fazenda? Uhum. Não sei. Mas você vai mudar o seu voto ou vai manter? Não vou mudar. Eu acho que o voto feito é voto concluído. Tá bom. Então tá. Então fica assim, então. Ai, Márcio, eu queria passar para Ana. Então passa para Ana. Eu só sugeri, foi só uma sugestão à presidência. Ana, você faz o voto vencedor? É bem curtinho de fazer. Pode ser? Tá sem áudio, Ana. Posso fazer, Dani, não tem problema não. Mas meu entendimento, pelo menos, é exatamente o que o Gregório falou, sabe? Interpretação literal, artigo 111 CTN, do dispositivo que trata dessa isenção. Aqui, né? Então, no meu não é melhor você fazer, então. Porque eu sou a favor de uma jurisprudência que ela tira essa literalidade do artigo e se amolda ao caso concreto, numa coisa mais... Mas ela pode fazer o voto vencedor de acordo com o entendimento dela. De vencedor de acordo com o entendimento. Eu, inclusive, concordo é engraçado, eu concordo com a Ana nesse exato ponto. Eu acho exatamente isso. A pensão alimentícia é casuístico. Ele não tem uma literalidade como você, como o Gregório ou o Dene estão fazendo crer. A literalidade dele da sentença, tudo bem, mas é conforme as regras do direito de família. E aí ele abre uma margem. Ok, você tem uma sentença
mas você tem umas regras do direito de família que te norteiam, e nesse caso eu acho que as regras do direito de família não se mantiveram, a Ana já acha o contrário. E até porque eu tenho meu caso pessoal, né, então eu... Tá não. certo, então. Então, Ana, deixa que eu faço, então, melhor. Eu vou fazer um voto vencedor menos aberto, assim, sabe? Edene, vou combinar contigo. Eu faço o voto e te mando, tá bom? Pra tu complementar com o voto vencedor, tá bom? Como é que é? Você vai... Como eu fiz com o Gregório da outra vez. Ah, tá, sim, é assim que funciona. Quando você formalizar o teu voto, aí manda pra mim, eu incluo o meu voto vencedor daí, tá? Entendeu, né? Então, só formalizar o teu voto e depois mandar pra mim. Então, esse item aqui ficou assim, o item 16, que vai valer para os itens 17 e 18. Esse é o 15. Desculpa, é o 15. É o 15 que vai 16, valer 17 e 18. Exato. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Márcio, Marcelo e Francisco, que negaram provimento ao recurso. O Francisco vai fazer a declaração de voto, tá? Vai constar ali a declaração de voto do Francisco. Então tá, colegas, ficou assim. Agora... Nossa. Deni, não tem que constar que você que foi designado para fazer o voto vencedor? Isso, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Deni. Isso. Vai estar assim, tá bom? Eu tô preocupado com o almoço de vocês, já passou uns 20 minutos ali do... Era para ser mais rápido. Então tá, colegas, a gente retoma então... vamos fazer assim, ó. Já até passou mais do que 1h20. 2h30. Oi? Às 14h30, pode ser? Pode ser? Então, às 14h30 a gente retoma, ok? Até mais então, colegas.